a gente agora quer escutar vocês também, né? Vocês podem fazer perguntas e a gente está aí à disposição para conversar. Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Quando você falou aí sobre o antibiótico, eu tive uma experiência, meu nome é Fátima, primeiro, né? Boa noite, sou aqui de Anápolis, Diocese de Anápolis. Uma experiência há pouco tempo sobre essa questão da primeira dose, né, no antibiótico. Então, assim, a gente teve, vivi várias experiências, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque vai tomar muito tempo. Mas qual que é a minha pergunta na prática, e assim, eu gostaria de ter uma resposta. Inclusive, eu faço parte também, eu sou articuladora de saúde. Eu já fui servidora do Ministério da Saúde, sou aposentada, e teve um acontecimento que a criança não recebeu o antibiótico, a criança com suspeita de pneumonia não recebeu o antibiótico na unidade de saúde. E qual que foi a resposta que eu tive da diretoria de atenção básica do meu município? Que não vai ser liberado mais antibiótico em unidade de saúde básica, só em unidade de referência, né, com especialista. E até hoje eu não vi assim, uma precisão a respeito disso, sabe? E aí eu queria saber como que está essa situação. E, de fato, é isso, né? Ou não, é que eu devo fazer para resolver essa questão. Sabe o que acontece, Fátima? O pessoal, às vezes, eles querem fazer aquela economia. Acho que todo mundo já ouviu falar na tal da economia burra, né? Então, que é o quê? Eu concentro os medicamentos em um lugar e daí eu economizo com farmacêutico, economizo em espaço e tal, tal, tal. Eles só esquecem aquela questão que é muito importante, né? Não sei se a gente brinca um pouquinho, que a última descoberta da medicina é que o antibiótico só funciona depois que a gente toma. Né? Então, o que adianta a mãe sair correndo para fazer consulta e, quando algo que viu sinal de risco, ter o atendimento, o médico ver, fazer a prescrição, enquanto a criança não toma antibiótico, não resolveu nada. E como é que começou essa história? Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos de quanto tempo levava entre o paciente que chegava no hospital com infecção, o médico via que ele precisava tomar um antibiótico, e daí ia fazer o internamento, fazer a ficha, subia lá para a enfermaria, daí a prescrição ia para a farmácia, voltava. Nos Estados Unidos, levava 4 horas para tomar a primeira dose. Daí eles inverteram o protocolo, que, aliás, isso vocês podem pedir em todos os hospitais, deveria ser assim. O médico fez o diagnóstico e receitou antibiótico, antes de fazer papelada, o que faz? Aplica a primeira dose. Quando eles fizeram nos Estados Unidos, a redução dessas 4 horas diminuiu 1 em cada 5 mortes, 20%. Imagine, 4 horas salvou uma vida a cada 5. Uhum. Imagine o que acontece de vez em quando, eu até fiquei bem contente, que o Paulinho às vezes não dá conta de responder todas as mensagens para vocês, eu entro lá e dou uma ajudazinha, sabe? Então eu vi olha, não tinha um antibiótico aqui, a mãe foi lá, fez o sacrifício e comprou. Por quê? Porque ela não ia esperar segunda-feira, na sexta-feira, fazendo a consulta. Né? E a gente conversou, até a doutora Zilda estava lá quando a gente lançou essa campanha da primeira dose imediata, na Secretaria de Estado de Saúde aqui do Paraná, lá no fundo do auditório, alguém falando, a doutora Zilda está falando essas coisas? Eu não. Daí a gente ficou pensando, puxa, por quê? Porque atrapalha diluir. Teve um lugar, me lembro, em Tocantins, que falou que não tinha água potável na unidade de saúde. Imagina não ter água potável. Mas isso faz quanto tempo, né? Bom, então, primeiro, os farmacêuticos concordam. A medicação de emergência pode ter em cada unidade de saúde, mesmo sem ter o farmacêutico responsável. E antibiótico é para emergência. Cada hora que passa, aumenta o risco da criança morrer.
Uhum. Segundo, tem que ter na unidade. Não são tantos os antibióticos que você faz. Agora, sempre tem o cara que acha que vai economizar deixando a mãe levar 2, 3 dias para buscar o antibiótico. O pior, quando a mãe passou o tempo lá na consulta, tem outras crianças para tomar, não tem aquela rede de apoio que a Gracinha falou para ir buscar esse antibiótico. Enquanto isso, a doença vai caminhando. Então, isso e essa história do articulador, teve o caso do Ceará, que o articulador, escreveram, a líder falou que não estavam dando ácido fólico, lembra, Carol e Regina? E a gente estranhou, o Ceará não estava dando ácido fólico, a Regina entrou em contato lá com a Secretaria de Saúde, viu o que está vendo, batemos no Ministério da Saúde, porque o ácido fólico é uma das recomendações importantes hoje da Organização Mundial de Saúde. Tem publicações, não pode parar de dar. Então, você veja a velocidade que a gente conseguiu, né? A líder fez a visita, 4 dias depois, já estava conversado com a Secretaria Municipal, a Estadual e o Ministério da Saúde para dizer, olha, gente, precisa ter o ácido fólico disponível para as gestantes, para prevenir justamente os problemas neurológicos, né, que a criança pode ter. Então, a gente fica pensando, né, como está fácil fazer pastoral da criança hoje, né, porque eu morei no Maranhão, né, em 88, 89, a Rosemary nem pensava em nascer ainda, né, Rosemary, você está com a criança pequena aí, e eu lembro, digamos assim, olha, a dificuldade da gente receber e mandar notícia. Hoje a gente consegue fazer essa ligação muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi que até maio, 4 crianças na pastoral da criança morreram de morte súbita. Lembra aquela morte que é colocar a criança para dormir de barriga para cima? Isso me dói particularmente porque foi a primeira a primeira criança morta que eu vi na minha vida. Eu tinha 5 anos. Né? A mãe era pediatra, a doutora Zilda, né? Ela atendia em casa. A gente tomando o café da manhã, quem é do sul conhece a polenta com leite. Bateu uma mulher desesperada em casa. A mãe foi atender, ela chorando com a criança no colo. E disseram que o meu filho morreu. Mas não pode ser, porque quando ele foi dormir, ele estava bem, ele não tinha nada. Eu só vi a mãe abrir aqui assim, encostar, ficar branca. Daí ela saiu atrapalhada para buscar o estetoscópio, não conseguia nem falar. Só olhou para a mãe e fez... A criança morreu. A mãe saiu desesperada, porque a senhora está enganada, não pode, não pode. Meu filho saiu chorando. E a minha mãe, a doutora Zilda, ficou sábado e domingo, o tempo todo de cama chorando, porque ela realmente tinha perdido o filho, meu irmão mais velho, morreu com 2 dias, né? Que ela sabe a dor que é morrer uma criança. Até tinha um secretário de saúde, quando ela começou a pastoral da criança, ele não sabia que tinha tido essa morte infantil dentro de casa, né? Ele falou, agora eu entendi a doutora Zilda. Porque só uma mãe que passou pela morte sabe o quanto dói perder uma criança. E às vezes daí eu lembro quando eu estava lá no Maranhão, fui fazer um estágio na Fundação CESP, lá em Camusim, no Ceará. E mortalidade infantil alta. Daí eu fui visitar as freiras, eu acho que a capela era de São Sebastião. Em todo caso, cheguei lá, as freiras moravam, 3 freiras na sacristia, porque não tinha nem casa para elas morar. E daí eu perguntei assim, escuta, e como é que está a mortalidade infantil? Daí as 2 freirinhas, bem cabelo branco, já assim, que nem a cara da irmã Ângela, viu, minha irmã? Olhou uma para a outra e olhou assim, as rosas estão floridas. E eu olhei assim. Mas morreu alguma criança? Daí elas deram uma risada de novo. Olha ali aquela roseira, aquelas rosinhas brancas pequenininhas que tinha, tudo florido. E eu falei, ixi, acho que as irmãs aqui já o alemão, o Alzheimer, caçou elas, né? Daqui a pouco chegou a irmãzinha mais nova, era ainda noviça. Irmã, conte para ele o que é.
que eu estou falando que a roseira está florida, ele não está entendendo. Quando elas mudaram para lá, Camusim, no Ceará, todo dia, naquela roseira, vinha uma criancinha pedir uma rosa. Às vezes era 2, 3 no dia. E as irmãs, não, pode pegar. Até que essa irmãzinha mais nova perguntou, para que vocês querem essa rosinha? Era uma só. Para pôr no caixão do anjinho. A irmã não acreditou. Anjinho morreu mais uma criança. Daí ela acompanhou e viu, na caixinha de sapato, aquela criança, né, morrendo do mal de 7 dias, lembra do tétano naquela época, com aquela rosinha branca, ia só o coveiro na frente e só a criança atrás. A mãe não saía. Depois a gente vai ver, a Maristé lembra, né, Maristé? Falava-se muito naquela época do Ceará, que a mãe nem o direito de chorar tinha. Porque se ela chorasse, anjo de asa molhada não voa. E hoje a gente sabe como salvar. A Pastoral da Criança tem essa tecnologia. Né? Eu lembro do outro caso, quando eu estava caminhando, a gente tinha uma comunidade lá no Maranhão, do Ludovico, que tinha que andar 18 quilômetros, depois que largava o carro. Eu estava no meio do caminho, né? Era cedo, porque a Maranhão esquenta, amanhecia 33 graus, depois esquentava, sabe? Então a gente saía bem cedo de madrugada para não... Parei numa casa lá para tomar água, e daí vem cá ver uma criança. E o que foi? A mãe saiu daqui, né, pegou a Kombi, andou daquela comunidade até o asfalto 6 quilômetros, pegou a Kombi e foi para a cidade, foi para o hospital, o médico chegou lá, desidratação grave. Não tem jeito. Leva para morrer em casa. A mãe voltou chorando, a líder olhou, me ensinaram a fazer o soro caseiro. É a única coisa que eu sei fazer. E começou a madrugada inteira dando aquela colherinha para o soro. Quando chegou, estava quase amanhecendo, a criança já estava melhor. Daí ela pegou uma mãe que estava amamentando e pediu para amamentar. Hoje não pode, porque hoje tem AIDS, naquela época não tinha, né? Mas hoje não pode mais amamentar com sangue cruzado. Mas fez e a criança estava viva. E eu olhava para aquela líder assim, ela nem olhava para mim no olho assim. Ela ficava olhando só para cima. E ela falou assim, lembra da história, a irmã Bernarda sabe, né, que fala dos anjos, dos santos que tem aquela êxtase, assim, quando vê aquela, tem aquela iluminação. Ela falou, o médico disse que não tinha salvação. E eu salvei essa criança. E a gente olhava no coração dela, se eu fui capaz de salvar uma vida, que mais nesse mundo não posso fazer? E são tantas as histórias, tão bonitas, né, da pastoral, vocês mesmos viram o vídeo aqui, e não só no Brasil, né, Regina, lá, Raquel, no Peru, a gente foi visitar uma mãe, ela falou, vamos visitar aquela mãe que estava com uma criança de 6 meses, né? Eu cheguei lá, uma madeira, já me deu um negócio, uma madeira, criança de 6 meses, né? Mas a mãe de uma felicidade, a criança coisa mais linda. Daí quando ele saiu, a Raquel, que é a líder da Pastoral da Criança lá em Trujillo, no Maranhão, no Peru, ela falou, sabe que eu começo a trabalhar às 10 da noite para colher o cachorro. Saio do trabalho às 6 da manhã. Não tem direito a intervalo, não tem direito ao lanche, não tem direito a nada. E alguma coisa me levou que eu precisava visitar aquela gestante. A Raquel mora numa casa feita de aqueles plástico preto. A casa da gestante também era assim. E ela chegou lá, a gestante falou, não quero tua visita não, vai embora. Ela falou, mas o que você tem? Não quero conversa hoje. Pode ir embora. Daí ela pegou e sentou. Imagine, tinha trabalhado das 10 da noite, saiu às 6 da manhã, pegou condução para chegar em casa, subiu um morro da altura do mundo, chegou lá, não sabe por que foi visitar a gestante. A gestante falou, descobri que estou com AIDS. Sozinha, vou morrer,
que vai ser dessa criança abandonada na comunidade? E daí você vai embora porque eu já estou com o copo de veneno aqui em cima da mesa. E ela falou, não, você não está sozinho. E a AIDS tem remédio. E a gente pode fazer que essa doença não passe para a criança. E pode deixar, e a comunidade está aqui, que ela ficou mais de 2 horas até que ela viu que a gestante podia. Daí começaram a correr atrás de medicamento, porque lá no Peru não é que nem no Brasil não, que tem o SUS. Tinha que provar que ela não tinha emprego, que não tinha não sei o quê, como ela não deram baixa na carteira em 3, 4 empresas. Elas saíram, 3, 4, eu me lembro bem, das líderes da pastoral, pegando ônibus, falando contador e tal, e com menos da metade da gestação, conseguiram que ela tomasse o coquetel e a criança nasceu sem AIDS. Me diga se não é Nossa Senhora que estava levando a Raquel para o encontro dessa mãe. E a gente vê, né, então, com toda essa possibilidade, né, a gente falava até antigamente de sífilis, que ainda, infelizmente, tem muita criança nascendo com sífilis hoje e morrendo, né, de sífilis congênito. Vocês lembram quando foi descoberto o tratamento da sífilis? Né? Todos vocês já fizeram o tratamento da sífilis. Quem tomou aquela injeção de bezetacil, aquela bem doída, esse é o tratamento, só que 2 uma pancada só. Imagine faltar isso. Né? Algo que já existe faz quanto? 50 anos. Como é que pode faltar para nossas gestantes? Então, daí a gente fica vendo, puxa, o que a gente pode fazer mais? Uma outra que eu lembrei do apoio à gestante, a gente estava numa comunidade, aqui pertinho de onde eu moro vizinha Curitiba, Dona Fina. O pessoal queria pastoral da criança. Daí vamos esperar fazer turma. Daí quando tinha 3 líderes é pouco, tem que ter mais, e não sei o quê. Depois de 2 anos pedindo fazer pastoral da criança, eles fizeram um caixãozinho e enterraram a pastoral da criança atrás da igreja. Porque a gente não dava assistência. Né? Daí quando a gente foi fazer a capacitação, daí a tarefinha de casa, eu lembro que você tinha que encontrar com uma gestante, entregar o laço de amor, todo mundo sabe, né? Então a gente fazia todo sábado a capacitação, quando chegou no sábado à tarde, a gente vamos rezar, a irmã Terezinha. E a que estava sendo capacitada como líder, não, eu tenho que contar uma coisa. Não, mas a primeira a gente reza. Não, eu preciso contar. Que foi? Ontem à noite que eu lembrei da gestante. Eu tive a semana inteira para correr atrás de uma gestante e não lembrei. Quando eu olhei assim para lá, estava escurecendo, só vi um barrigão andando com uma mulher lá, saí correndo porque é essa mesmo. Cheguei lá, bati palma, estou fazendo o curso aqui para pastoral da criança e tal, aqui a gente acompanha, que não sei o quê. A senhora tem alguma preocupação? Ela falou, estou no final da gestação, 2 crianças pequenas, meu marido veio para pegar emprego aqui e não conseguiu, daí ele voltou para São Paulo, faz 3 meses que não tenho notícia dele, de quem mora em favela não tem correio, não tem telefone, não tem essas coisas. Está chegando na hora da maternidade e não sei com quem que vão ficar essas crianças pequenas. Porque quem que vai... Eu vou chegar para quem dizer fique com meus filhos? Por que eles iam fazer isso? Mas mesmo que fizesse, eu não conheço, vai que é um pedófilo, não conheço o vizinho, não conheço... Como é que eu vou deixar com estranho 2 crianças? Ela falou assim, não se preocupe, eu moro ali do lado onde vende gás, eu tenho criança pequena, mais ou menos da idade desses aqui, quando eu chegar na hora de ir para a maternidade, deixa as crianças na minha casa. Sexta-feira à noite. Sábado, 5 horas da manhã, bate palma, veio uma senhora, a mulher lá saiu para a maternidade e mandou deixar essas 2 crianças aqui. Imagine a preocupação dessa mãe, não poder sair de casa, não ir para a maternidade, ou sair de casa, deixar 2 crianças sozinhas, ou deixar na casa de quem não conhece e de quem não se prontificou. Mais uma vez, para mim, tenho certeza que era Nossa Senhora levando
a pastoral da criança até lá. Hoje, com o aplicativo, fica mais fácil. Hoje, com o aplicativo, não precisa esperar, não precisa enterrar, né, Regina? Atrás da igreja, o cachorrozinho com a pastoral da criança, porque o pessoal baixa o aplicativo, já começa a fazer capacitação, já vai uma mensagem para o capacitador, ó, estou aqui, se precisar alguma coisa é só falar, vamos nos organizar, né? A gente tem essa possibilidade, eu posso baixar e dizer para a mãe, você também pode baixar o aplicativo, você também pode ter esse conhecimento, que era o grande sonho da doutora Zilda. Né? A gente chegava assim, ela queria que a mãe soubesse, que a mãe fosse agente de sua própria transformação, como a Gracinha falou. Né? Hoje eu posso dizer, baixa aqui, quando você tiver um tempinho, lê. E a alegria dessas mães quando tem esse aplicativo. Né? Então a gente fica pensando, já estou falando demais, tem que ouvir vocês um pouquinho. Mas outro dia eu fiquei vendo lá na região de Cambé, onde começou a pastoral da criança, começou em Florestópolis, logo em seguida foi Cambé, ali perto de Londrina, morreu uma criança de leucemia. Daí a gente fica pensando, puxa, mas a pastoral da criança não consegue prevenir. A leucemia é difícil, né? Não tinha o que fazer. Muito pelo contrário. É um tratamento longo. A mãe precisa ir até o hospital, precisa de alguém que ajude em casa. Às vezes é criança, às vezes é um pai que tem uma doença, às vezes é algum problema. Às vezes ela precisa respirar para ela mesma, né? E a gente não é, eu como médico, eu podia dizer assim, olha, eu fiz tudo o que pude, mas morreu. Não, a gente é agente de pastoral. Que apoio que essa mãe tem, né? Morreu uma criança, um apoio espiritual, como é que eu posso só dizer, olha, estamos juntos com você. Né? A vida continua, a gente está aqui ao redor. Né? Veio 7 países da América Latina fazer uma capacitação em Curitiba, bateram na Santa Terezinha Lisieux, aqui em Colombo, né? Foi uma comunidade, bateram lá, a mulher saiu do hospital com criança recém-nascida, 2 outros filhos, e o marido se suicidou. Chegaram lá, a mulher não sabia nem o que fazer da vida. Imagine, você com uma criança de 2 dias, 3 dias, mais 2 pequenas, sozinho. E o pessoal, não, a gente está aqui, ó, já arrumaram uma cesta aqui, a outra vai fazer a roupa, a outra ajuda a limpar, a outra ajuda a tomar conta da criança. E, enquanto isso, um foi buscar lá no CRAS o que pode ter de ajuda psicológica, o que o outro pode fazer para inscrever nesses programas de governo que existe, e tal, e você não está sozinha. Daí, quando o pessoal viu isso, ele falou assim, agora eu entendi o que é pastoral da criança. Previne morte? Previne. Mas quando a morte acontece, tá junto. É isso que nós somos. Somos agentes de pastoral. Somos gente que previne morte. Somos gente que ajuda a família quando precisa, que não resolve tudo, a Gracinha falou bem, mas a gente consegue chamar quem pode ajudar. Mas nesse primeiro momento, e esse primeiro momento, só quem está presente. A Leide depois vai contar umas frases que o Papa escreveu agora há pouco, que é bem para a gente. Né, Leide? Doutor Nelson. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Sobre o ácido fólico. Aqui em Pelotas, eles estão dando só até os 3 meses de gestação. Tá certo? Isso, porque o que eles viram? Que o ácido fólico, ele ajuda a formar os neurônios, ajuda a formar os nervos da coluna e tal. E ele é mais importante bem no início, né? Porque a gente começa pela coluna, começa pelo cérebro, depois que vai surgindo a mão, as perninhas e tal. Uhum. Então, o certo do certo é começar a tomar antes de engravidar e nos primeiros meses. Né? Mais uma vez, a importância, né, da gente bater de casa em casa e informar as nossas futuras mães, né, da importância de se cuidar antes mesmo da concepção. Preparar. Tá bom. Obrigada.
Mais alguém, gente, gostaria de fazer uma pergunta? Oi, boa noite, Boa noite. Marília, de Bom Jesus da Lapa. Eu queria pedir uma orientação. Hoje cedo, a irmã Neuza do Santuário me enviou um endereço de uma mãe. Ela teve Covid e precisou fazer uma cesárea para tirar o bebê há 3 meses. E agora ela está queixando que está sentindo algo ali no local da cirurgia e que está tipo uma sensação de perfurando. É da periferia, ela não tem condições nenhuma, está com um pedido de ultrassons, de exames, e aí hoje ela fez contato com a gente na Pastoral da Criança. Aí eu queria perguntar, né, o que a gente pode fazer, onde encaminhar essa mãe? Qual a nossa orientação a ser passada para essa mãe? Bom, além de passar lá na Lapa e rezar por essa mãe, né, que eu fui lá, muito bacana, a Gruta do Bom Jesus da Lapa, a gente precisa de médico, tá? Então, pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja um problema. Então, é importante verificar, quer dizer, você tem hoje, que o pessoal fala até da Covid longa, né, que a pessoa, depois que teve Covid, ela continua, às vezes, alguns meses, até um ano, com algum tipo de problema. É importante verificar o que aconteceu. Pode ser tanta coisa que é até difícil de fazer. Agora, uma vez eu vi um caso bem curioso, que ela estava lá e aquele negócio incomodava, 9 meses depois nasceu. Ai, meu Deus. Nem 9 meses. Então, às vezes o pessoal descuida, né? O aleitamento materno exclusivo ajuda a espaçar o parto e tal. Mas às vezes o pessoal mistura da água e tal, e engravida uma seguida da outra e nem percebe, né? É a mãe do corpo se mexendo, é a mãe do corpo, depois era criança, né? Mas então pode não ser nada, pode ser uma gravidez, mas pode ter sido algum problema, alguma infecção que sobrou por lá que a gente precisa dar uma olhada logo. É que ela disse assim, está tendo muita febre, e sai uma secreção, ainda não cicatrizou o local da cirurgia, que ela sente algo incomodando por dentro, né, da cirurgia. Precisa correr Mas atrás aí do já médico ficou mesmo. agendado com a irmã Neuza, amanhã de manhã a gente vai procurar essa mãe, da paróquia de Bom Jesus da Lapa, mora no bairro Beira Rio. E vocês sabem que vocês têm um grande respeito da Secretaria de Saúde, que quando a pastoral da criança cutuca, o pessoal sabe que a coisa é importante. Né? Eu lembro bem de um secretário estadual de saúde, o Armando Raj, né, que ele falou assim, que a gente ajuda a organizar o serviço de saúde. No começo ele estranhou, mas como? Daí eu falei assim, não, porque os casos leves a gente segura. A gente ensina a cuidar da diarreia, ensina a prevenir as infecções. Agora, quando tem um sinal de perigo, a gente encaminha cedo, para dar tempo de resolver, né? E resolver de uma maneira mais fácil do que quanto mais tarde, mais complexo é o cuidado. Como o senhor tocou no assunto do apoio da Secretaria de Saúde, ontem, né, tomou posse o novo secretário de Saúde, que foi quem fez convênio com a gente, com a Pastoral da Criança aqui de Bom Jesus da Lapa. Então, nós ficamos aí um ano com outro secretário, que inclusive não conseguimos ter tanto diálogo, e ontem o doutor Marcelo volta de novo para ocupar a secretaria, e aí eu vejo que a gente vai conseguir, né, dar mais passos, né, além do que já estão sendo dados. Mas obrigada, doutor Nelson. Capricha no aplicativo, hein, Marília? Estou tentando, viu? Correndo atrás do prejuízo, você não faz ideia. Estou perturbando um pouquinho o Bruno, que está nos acompanhando aqui na Diocese, mas a gente estamos caminhando, graças a Deus. E aí, aqui a gente está meio que, não é exigência, né? Mas, assim, é um critério. Olha, vamos procurar agora partir para outra. Novos apenas com aplicativo. Tem funcionado, graças a Deus. Doutor Nelson, posso falar? Eu sou a Por favor. Carminha, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Rio de Janeiro. É um prazer a gente estar junto nesses momentos vividos, né, de pandemia.
Uma coisa que eu tenho conversado muito, e a questão dos articuladores também, é a questão de participação nos conselhos gestores das unidades de saúde, a participação da pastoral nesses conselhos gestores, nos conselhos distrital, no Conselho Municipal de Saúde, porque é onde a gente consegue levar as demandas que a gente encontra. Então, muito tem nos preocupado a falta de médico na maior cidade aqui da diocese, né? Falta de médico, dificuldade mesmo de encontrar médicos que queiram trabalhar nas unidades de saúde, e a coisa assim, séria, porque a nossa cidade, a questão do Covid pegou muito sério, no Rio de Janeiro como um todo até. E outra coisa que nos preocupa é a falta de medicamentos, falta de vacina. Nós tivemos um período no ano passado que a gente não tinha a vacina penta nas unidades. E a gente teve muita dificuldade quando fala da mortalidade de bebês, de gestantes, de puerta. O pessoal ficou com medo de ir nas unidades por causa do Covid. Aí, a pastoral, no início, nós ficamos muito impactados. Ainda estamos com muita dificuldade para poder, aos poucos, estar reativando. A gente até conversou esses dias que nós vamos ter que começar do zero, fazendo mutirão em busca de crianças, mutirão em busca de gestantes. Agora, essa questão dessa parceria com as unidades de saúde é primordial, e com a parceria com as secretarias de saúde, para ver se a gente consegue a questão desse antibiótico na primeira dose, que a gente ainda não foi frutífero as nossas conversas, a questão da medição da altura uterina, que mesmo sendo é mais fácil a gente conseguir essa medição quando o pré-natal é feito por uma enfermeira obstetra do que com o médico. Eu adoro as enfermeiras. Hã? Eu adoro as enfermeiras, né? Então, onde a gente vê, elas têm um trabalho muito bacana. Enfermeira em casa, eu levo a bandeira, porque a enfermeira de casa é da rede de assistência de emergência, pegou e está pegando ainda uma situação grave do Covid e das emergências todas, né? E aí, a gente tem buscado essa parceria com as secretarias. E uma das formas que a gente está conseguindo, por isso que eu estou falando dos conselhos gestores e dos conselhos distrital também, e do Conselho de Saúde. Porque, através das nossas... E quando a pastoral leva a demanda, toma um foco assim, maior, porque é a pastoral da criança. A gente Mas você sabe que você me lembrou agora, quando eu tive ali, vizinho, um pouquinho para cima, em Nova Iguaçu. Sim. Aí a gente estava com 2 alemães que estavam pedindo dinheiro para ajudar a pastoral internacional, lá da Quinta Missionswerk. Daí chegou lá, organizou do dia para a noite uma visita, fomos numa paróquia, e daí perguntamos da altura uterina, quando mostrou, daí a líder falou, pois eu já conversei ali na unidade de saúde com a enfermeira, mas não consegui. Daí a paroquial veio e falou, não, mas eu fui lá e conversei no conselho gestor, conversei do negócio tal, da importância da altura uterina, e estava difícil. Daí a diocesana falou, e eu fui lá e conversei com a Secretaria de Saúde. E eu todo contente, né? Puxa, olha, a líder falou na nível dela, daí a paroquial falou, a diocesana falou, e tal. O alemão virou, deixa eu ver o caderno do líder. E as gestantes continuam sem altura uterina. O que adiantou tanta conversa?
Eu falei, então é muito importante essa relação da gente conversar, estar próximos, porque, em geral, olha, eu digo 90 e tantos % do pessoal que está na unidade, né, ele não se formou médico para ser ruim, não se formou enfermeira para ser ruim, não está no serviço de saúde para não. Então, eles querem ajudar a resolver. Mas, às vezes, a gente se perde nesse monte de reunião e esquece que o objetivo é que o gestante seja corretamente atendido. Sim, a Então, gente conseguiu esse aqui, cuidado a gente precisa ter, né, não só com o processo, mas para resolver a ponta, que foi o puxão de orelha que o alemão me deu lá em Nova Iguaçu. sim, por quê? Porque aqui a gente tinha problemas de fazer cumprir o acompanhante, que a maternidade, segundo a direção, a maternidade não comportava, mas a gente foi até conseguir, e a participação também na rede cegonha, porque a gente vê assim, essa necessidade de estar. Agora, está assim, complicado, a gente está voltando às visitas e tudo, porque algumas coisas estão começando a ser autorizadas pelo senhor bispo e pelas autoridades sanitárias dos municípios. Então, a gente está passo a passo. E até porque as nossas líderes são líderes muito mocinhos, né? Vamos pôr assim, de 60 para mais, eu tenho até de 80. Então, esse povo merece cuidado. Agora, outra coisa que a gente tem foi falado sobre o cuidado com as famílias, a gente está buscando pelo aplicativo, pelo celular, pelo WhatsApp, e assim a gente está começando a reativar tudo. É a questão do cuidado com as líderes, porque nós tivemos situação de líderes que estavam com necessidades assim, até materiais, de comida, e que nós tivemos que estar mobilizando para conseguir atender também a família da líder. Então, a gente tem que ter esse olhar com as famílias, com as crianças, com tudo, mas não esquecer do cuidado com as líderes. E esse período, então, que nós tivemos algumas perdas acentuadas na pastoral, né? Na nossa pastoral, inclusive meu esposo, Paulo, que era até da coordenação estadual, de coordenação de núcleo. Então, impactou muito. Nós perdemos coordenadores de área, líderes de comunidade. Então, a nossa forma de voltar, a gente tem que ir devagarinho. O que o senhor nos orienta em como agilizar isso de forma que a gente cumpra as determinações da diocese e das unidades sanitárias, né, do município? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, tem que ir bem rapidinho, porque o pessoal peca no detalhe. Então, o que o vírus gosta? O vírus gosta do quentinho para o quentinho. Ele gosta de ser cuspido da tua boca para a boca do vizinho. Esse é o perfeito para ele, porque ele sai do quentinho, vai lá para o quentinho, pega lá e um monte de vírus faz a doença. O que a Organização Mundial da Saúde fala? Olha, se eu estou ao ar livre, em 2 minutos o sol mata o vírus. Se eu uso máscara e a outra pessoa usa máscara, eu não faço o lançamento de vírus de um para o outro. Né? Se eu mantenho uma distância, a Organização Mundial de Saúde fala 1 metro. A gente brinca que o metro de alguns são meio curto, então a gente já escreveu 2, para dar uma distância maior. Então, ao ar livre, com distanciamento e máscara, não tem problema. Onde é que o pessoal peca? Eu até estava brincando outro dia, fui no batizado de um sobrinho. Precisa ver que perfeição. Aquela igreja bem à distância, usando máscara, aquele negócio, coisa mais linda, né? Acabou o batizado, a fotógrafa e o celebrante. Agora aglomera, tira a máscara para bater a foto. Eu falei, não. Quer dizer,
todo aquele negócio bonito e justamente no momento que vai juntar, o pessoal tirou a máscara. Então, o problema não foi aquela meia hora que eles estavam fazendo escalonado, né, uma criança por vez, né, para não ter aglomeração na igreja e tal. Então, esse é o cuidado. O outro é comer junto, né? Você faz tudo bonitinho. Outro dia eu vi uma foto da pastoral da criança, todo mundo na distância, assim, e quando chegou na hora do lanche, chegou todo mundo, tira a máscara, porque não vai comer com máscara, comendo de pertinho e falando em voz alta, né? Então, esses cuidadozinhos que estão lá no e-coronavírus, que a gente precisa explicar com velocidade. Porque quanto mais a gente explica, menor o número de pessoas que se contamina, menor a circulação de vírus, menor a chance das pessoas pegarem. E hoje, os nossos idosos todos estão com segunda dose, né? Então a gente já tem uma tranquilidade, a vacina provou que funciona, pode até pegar a Covid, mas vai ser um caso leve a moderado. Gente, você sabe o que médico chama de moderado, né? Outro dia tinha um jornalista lá da BBC de Londres, ele falou assim, ó, eu era vacinado, fui fazer não sei o que, tal, peguei a tal da Covid moderada, né? Porque passou mal, ficou o negócio, não desejo para ninguém, porque para médico grave é quando entuba. Então, a pior gripe que vocês pegaram na vida pode ser que seja considerada pelo médico leve. Então, dificilmente morre, dificilmente. Sempre tem aquela pessoa que tem o sistema imune mais baixo e tal, mas é um caso ou outro, como sempre na vida acontece. Mas a gente precisa, e a gente tem que fazer logo pelo seguinte, né? Quem participou da nossa outra live, valeu a pena, estava muito bonitinho, da visita domiciliar. A vacina do sarampo é de 1963. Sim, está faltando. Está no Programa Nacional de Imunização desde 73. É uma vacina muito melhor do que a melhor vacina contra o Covid. Sim. No ano passado, só no estado da Irmã Veneranda, lá no Pará, teve 7.000 casos de sarampo. Então, isso vai continuar circulando. Então, nosso pessoal precisa aprender essas regras de higiene, a questão da máscara e tal. Pode ser que chegue uma hora, baixe, você não precisa se preocupar, daqui a pouco sobe de novo, mas são cuidados que a gente vai precisar ter sempre, né? E quanto mais cedo a gente chega, e quanto mais a gente pede para os jovens são muito rápidos, né? E muito dispostos. Fico impressionado quando eu paro assim no meio da rua, né? Já aprendi até, abro os braços, porque eles vêm olhando assim para o negócio, senão eles passam por baixo e não faz frente. Tão concentrado que estou no celular. Você abre o braço e fala assim, o que foi? Você pode ajudar a gente? O que é? O aplicativo tem isso. Legal. O que eu preciso fazer? Não vi um dizer não. Porque é o que eles sabem fazer. Eles fazem rápido. Eles ficam contentes e eles querem mudar o mundo. Assim como a gente.